Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Girlane, professora de matemática. Nós vamos corrigir a questão 4, 5 e 6, que são as atividades dessa semana. Na questão número 4, ele fala que tem uma equação exponencial e que é para você resolver, encontrar o valor de x. Então, a equação é essa: 2 elevado a x ao quadrado menos 14, que é igual a 2 elevado a 5 vezes menos 1. Lá, na verdade, aqui, ó, é 32. 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Oh, fugiu a folha. 32 é igual a 2 elevado a 5. Como já tinha um menos 1, eu deixei. Então, eu cortei as bases, ficou x ao quadrado menos 14, que é igual a menos 5. Eu peguei o 14 e joguei já pro outro lado. Se você quiser jogar o 5 pra cá e tirar delta, x duas linhas, dá certo? X linha, x duas linhas, dá certo? Certíssimo. Mas como eu não tenho o valor do B, eu só tenho o A e o C, eu passei pra lá e tirei a raiz. Então, ficou menos 5 mais 14, 9. Joguei raiz dos dois lados. Então, a resposta deu x é igual a mais ou menos 3. Letra C. Então, se você jogar delta, x linha, x duas linhas, tá certo? Certíssimo. Vamos passar para a quinta questão. Na quinta questão, ele te dá essa função aqui, ó. F de x, que é igual... F de x, que é igual 13 mais 3 elevado a x mais 1. E ele fala que o total é 2.200. Então, quer dizer que no lugar do f de x ou y, que é a mesma coisa, você vai colocar o número de pessoas, que é 2.200 pessoas por dia. Aí eu vim aqui e coloquei, ó, 2.200. Completei o restante da sentença. 13 mais 3 elevado a x mais 1. 2.200 menos 13, peguei esse 13, passei pra cá. Por quê? Porque esse 13 aqui não tem fundamento ficar junto com um número elevado a x mais 1. Ficou 2.200 menos 13, que é igual a 3 elevado a x mais 1. Copiei. Subtraí os dois, deu 2.187. Daí começou a clarear. Por quê? Porque se eu fatorar o 2.187, eu percebo que é na base 3. Pra quê? Pra poder cortar. Aí eu vim aqui, fatorei 2.187, dá por 3, dá 729, dá por 3, dá 243, dá por 3, dá 81, dá por 3, dá 27, 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Daí eu cheguei à conclusão que 2.187 é a mesma coisa que 3 elevado à sétima potência. Voltei lá no exercício e coloquei, ó, 3 elevado a x mais 1 é igual a 3 elevado a 7. Trocou de posição, professor? Troquei. Troquei de uma vez só. Peguei o 3 elevado a 7, coloquei no segundo membro. Peguei o 3 elevado a x mais 1, coloquei no primeiro membro. Se você fizer diferente, tá errado? Claro que não tá. Eu fiz assim para facilitar. Deu assim, ó, x mais 1 igual a 7, x é igual a 7 menos 1, x é igual a 6. Letra B. Ok, pessoal? Se tiver alguma dúvida, é só me falar. Agora tá faltando é o número 6. O número 6, eu achei ele interessantíssimo. Interessantíssimo. Por que eu achei ele interessante? Porque ele fala assim, ó. Ele te dá uma equação exponencial, Vx é igual a 5 mais 2 elevado a x, em que V representa a quantidade de refrigeradores que foram vendidos no mês X, considerando de janeiro a dezembro os meses assim, ó. Janeiro, 1, fevereiro, 2, março, 3, abril, 4. Aí ele fala assim, ó. A empresa de Carlos vendeu no segundo trimestre de 2016 um total de... tá falando sobre refrigeradores. Gente, então se ele fala pra você assim, ó, que é trimestre, então a primeira coisa que você tem que saber é aonde que tá o trimestre, né? O que é trimestre? 3 meses. Então, janeiro, fevereiro, março, primeiro trimestre. Abril, maio, junho, segundo trimestre. Ok? Então, lá ele não quer do segundo trimestre, então ele vai querer do mês de abril, que é o mês 4, do mês de maio, que é o mês 5, e do mês de junho, que é o mês 6. E ele te dá a sentença. Que jeito que é a sentença dele? Vx, V de quê? V de venda. Vx é igual 5 mais 2 elevado a x.
Quem que é esse X, pessoal? Esse X é o mês. Então, você vai ter que fazer uma conta substituindo o X por mês 4. Outra conta substituindo o X pelo mês 5. Outra conta substituindo o X pelo mês 6. 4, 5 e 6. Daí, eu fiz aqui para vocês. Substituir 5 mais 2 elevado a 4. 5 mais 2 elevado a 5. 5 mais 2 elevado a 6. 2 elevado a quarta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, 5 mais 16, 21, tá pronto. 5 mais 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta é 32. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. 2 elevado à quinta, 32. E eu pus 25 aqui, não sei onde eu arrumei os 25. Não, desculpa, gente. E o outro, 5 mais 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. 2 elevado a sexta potência, 64. Aí eu somei 21, 5 mais 32, 37, mais 5 mais 64, 69. Total, 127. Quer dizer que no trimestre foram vendidos 127 refrigeradores. Resposta correta é letra E. Daí eu vou mandar a foto das respostas para vocês, tá? Porque teve aluno que me pediu. Falou, professor, além do vídeo, manda a foto das respostas que ajuda a gente. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite. Bom descanso para todos.